Nefropatia por IgA, doença de Berger. Nefropatia por imunoglobina A, também chamada de doença de Berger, é uma condição renal crônica que afeta os glomérulos, estrutura dos rins responsáveis pela filtragem do sangue. Essa doença se caracteriza pelo acúmulo de um tipo específico de anticorpos, a imunoglobina A, o que desencadeia inflamações e danos progressivos aos rins. Embora seja uma enfermidade de desenvolvimento lento, pode evoluir para uma insuficiência renal se não for diagnosticada e tratada adequadamente. Trata-se de uma glomerulonefrite primária, ou seja, uma inflamação nos glomérulos que não está associada a outras doenças sistêmicas. O depósito de imunoglobina A nesses filtros renais comprometem a sua função com o tempo, prejudicando a eliminação de toxinas e resíduos do organismo. Os principais aspectos da etiologia incluem infecções, genética, produção anormal de IgA1, doença celíaca e autoimunes, alteração imunológicas e origem multifatorial. Causas e fatores de riscos. A causa exata ainda não é completamente compreendida. No entanto, acredita-se que haja uma combinação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos envolvidos. A doença é mais comum entre homens jovens, principalmente de origem asiática ou europeia. Histórico familiar, presença de doenças hepáticas, infecções virais e a doença celíaca também pode estar relacionados ao desenvolvimento da nefropatia por IgA. Os sintomas mais comuns incluem presença de sangue na urina, que pode ser visível ou microscópico, urina espumosa devido à perda de proteínas, inchaço nas pernas e tornozelos, pressão alta e, em casos mais avançados, sinais de insuficiência renal, como cansaço excessivo e náuseas. É importante estar atento e procurar um nefrologista ao notar qualquer um desses sinais, pois o diagnóstico precoce pode ajudar e retardar a progressão da doença. Complicações possíveis. A nefropatia por IgA pode levar a complicações graves como hipertensão arterial persistente, colesterol elevado, doença renal crônica e eventualmente insuficiência renal terminal, síndrome nefrótica, glomerulonefrite rapidamente progressiva. Consequências para a saúde. A nefropatia por IgA pode ter impactos significativos tanto na saúde individual quanto na saúde pública, especialmente quando não é diagnosticada precocemente ou tratada. Consequências para a saúde individual. Progressão para a doença renal crônica. Muitos pacientes desenvolvem perda progressiva da função renal, podendo chegar à insuficiência renal terminal. Complicações sistêmicas. A doença pode causar hipertensão, retenção de líquidos, proteinúria severa e alterações metabólicas que afetam a qualidade de vida e aumentam o risco cardiovascular. Sintomas debilitantes: fadiga, dor, inchaço, alterações urinárias afetam o bem-estar físico e psicológico do paciente. Consequências para a comunidade e sistema de saúde: alto custo com tratamentos. Pacientes em estágios avançados demandam tratamentos caros como diálise ou transplante renal, onerando o sistema de saúde público ou privado. Necessidade de acompanhamento contínuo. A doença exige monitoramento frequente, como exames laboratoriais e consultas, o que sobrecarrega os serviços de nefrologia. Diagnóstico e tratamento. Diagnóstico. O diagnóstico geralmente começa com exames de urina e sangue, que podem revelar a presença de proteínas ou sangue não visível ao olho nu. A confirmação, no entanto, costuma ser feita por meio de uma biópsia renal, que analisa diretamente o tecido afetado. Tratamento. Atualmente não existe cura para a doença de Berger. O tratamento tem como objetivo principal retardar a progressão da doença e prevenir complicações. Isso inclui o uso de medicamentos para controlar a pressão arterial, reduzir a inflamação e controlar a perda da proteína na urina. Em casos avançados, pode ser necessário iniciar uma diálise ou considerar um transplante renal. Prevenção. Embora não exista uma forma conhecida de prevenir diretamente a nefropatia por IgA, já que qual causas exatas da doença ainda não é totalmente comprometida. Algumas estratégias podem ser adotadas para reduzir os riscos de complicações e preservar a função renal. Essas medidas se concentram principalmente em prevenção secundária, ou seja, evita a progressão da doença após seu início, e também em ações gerais de promoção da saúde renal. Principais estratégias de prevenção e controle. Controle rigoroso da pressão arterial, manter a pressão arterial sob controle, especialmente com o uso de medicamentos inibidores, acompanhamentos médicos regulares, alimentação equilibrada e baixa teor de sal, prática de atividade física regular
evitar o uso excessivo de anti-inflamatórios e outros medicamentos neotóxicos, educação em saúde, informar a população sobre a importância de cuidar dos rins, especialmente em pessoas com histórico familiar da doença. Pode levar a diagnósticos mais precoces e melhores resultados. Atenção especial à infecção respiratória e gastrointestinais. Com essas infecções pode desencadear crise de doença. Tratá-las rapidamente com orientação médica adequada e importante. Atenção à nefropatia púrica no SUS. Atenção primária. A atenção primária é o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde e tem papel fundamental na prevenção, rastreamento e monitoramento inicial da nefropatia púrica. Consultas com o clínico geral ou médico da família, solicitação de exames de rotina como urina, creatinina, ureia e pressão arterial, identificação precoce de sistemas suspeitos, exemplo, sangue na urina e pressão alta, educação em saúde sobre hábitos saudáveis, controle da pressão arterial e alimentação, encaminhamento para o nível secundário em caso de alterações suspeitas ou diagnóstico confirmado. Atenção secundária. A atenção secundária envolve atendimento mais especializado, geralmente realizado em ambulatórios e centros de especialidades. Atendimento com nefrologistas, médicos especializados em rins, exames mais específicos como dosagem de proteína na urina, ecografia renal e, se necessário, biópsia renal, em centros regionais. Início de tratamentos específicos para o controle da doença, antiproteinúricos, imunossupressores e antihipertensivos. Monitoramento mais frequente da função renal e controle da comorbidades associadas. Atenção terciária. A atenção terciária envolve cuidados de alta complexidade, fundamentais para os pacientes com complicações graves ou insuficiência renal avançada. Serviços de nefrologia avançada, como centro de tratamentos para doença renal crônica. Diálise peritoneal ou hemodiálise para pacientes com insuficiência renal terminal. Transplante renal pelo SUS, incluindo exames preparatórios, cirurgia e acompanhamento pós-transplantes. Apoio multidisciplinar com nutricionistas, psicólogo, assistente social e entre outros. O SUS oferece suporte completo para a nefropatia púrica em todos os níveis de atenção, desde a detecção precoce até os tratamentos de alta complexidade. A integração entre os níveis de atenção em um processo gratuito aos serviços e medicamentos são fundamentais para garantir um melhor prognóstico aos pacientes, especialmente os de baixa renda ou em regiões mais afastadas. O olhar de uma mãe que viveu o diagnóstico de perto. E para a senhora, como foi desde o pré-diagnóstico até o acompanhamento atualmente da doença da Mariana? Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiane, sou mãe da Mariana e a gente caminha, né? Um dia de cada vez. Falar um pouquinho para vocês, né? Da Mariana. Nós descobrimos ela tinha 1 ano e 2 meses. Quando ela começou a fazer... A urina dela saiu muito escura, na cor tipo de Coca-Cola, assim. E a febre dela foi a 41 graus. Então a gente foi para um pronto atendimento com ela. Não baixou febre ali, então correram, né, com a internação para ela, onde ela ficou por 5 dias internadas e ali fazendo vários exames. O pediatra nos chamou, pediu para que procurássemos uma nefrologista para ver, porque eles viram que tinha alguma coisa diferente com o rim dela. E daí assim a gente fez, né? A gente procurou, hoje ela passa a cada 3, 4 meses com um nefrologista, faz vários exames de sangue, urina 24 horas é colhida para saber como que tá o funcionamento renal dela, né? E aí, com isso, a gente vai trabalhando, vendo como que tá esse funcionamento renal. Quando a gente parte para um outro laboratório, que às vezes a médica pede, né? Eles até nos ligam avisando, falam, olha, pedi para que vocês venham refazer porque tem alguma coisa errada no exame dela, porque o tanto de sangue que consta no exame não é algo normal. Então, como a gente já sabe, a médica também, a gente já até avisa o laboratório. Ainda ela não tem um diagnóstico certo, né? Ela tá para fazer uma biópsia até esse primeiro semestre e o início do segundo desse ano, para fazer uma biópsia, para tirar um pedacinho para ver se o problema está em um rim ou nos 2 rins, né? Pra gente ter a certeza disso. Hoje ela não toma nenhuma medicação ainda, é controlado basicamente por alimentação. Então aqui em casa a comida é bem fraquinha, não tem nada de sódio e é o que a gente faz, né? Então a gente tem esse controle com ela constante, né? Para esse funcionamento renal e se Deus quiser logo ela fazendo a biópsia a gente vai ter a certeza do que ela tem ou não. Muito obrigado. De nada. Como foi o seu diagnóstico da síndrome de Berger e quais foram os primeiros sinais que você percebeu? Os primeiros sinais foi quando eu era bem pequenininha. Então, minha mãe sempre relatou pra mim que foi depois de uma febre que eu tive, que eu fui internada. E acho que os primeiros sinais foi meu xixi, que tava bem escuro.
Quais mudanças você percebeu no seu estilo de vida após o diagnóstico? Eu não senti um grande impacto porque esse diagnóstico é desde pequena, então minha mãe sempre procurou fazer alimentos com pouco sal e em casa também a gente não come muitos alimentos industrializados e sempre procurando beber bastante água. De que forma o acompanhamento pelo sistema de saúde tem impactado no controle da sua condição? Eu acho isso, o acompanhamento médico, fundamental, principalmente para a gente saber a nossa condição atual, né? Eu passo 3 em 3 meses com esse acompanhamento, fazendo coleta de urina, coleta de sangue, entre outros. Eu também converso bastante com a médica sobre.